A rede social que ninguém pediu agora é realidade. A Meta é a primeira a criar um feed para compartilhar interações com a sua inteligência artificial. E a Folha de São Paulo resume bem ao dizer que o aplicativo é uma versão mais assustadora do Chat GPT, como se a gente precisasse de rede social mais assustadora e de IA mais assustadora. Quem vai contar essa história pra gente é a Mila Laranjeira aqui no Plantão do Meteoro. Mila, eu adorei, que é assim, gente, essa abertura que eu leio, quem escreveu foi a Mila. Eu adorei a descrição dela de a rede social que ninguém pediu. É isso, é isso. Você dava pra fechar o corte ali. Pô, e me dá mais tristeza ainda de pensar que vai ser uma tendência, tá? É um pouco disso que eu quero trazer aqui, que não é só a Meta. Quem tá nas notícias agora é a Meta, porque lançou a sua própria IA, mas podem esperar que tá vindo aí, vem aí, né, muitas redes sociais de inteligência artificial. Mas indo para a contextualização da notícia, o que aconteceu? Há uma semana atrás, o Mark Zuckerberg lançou um vídeo curtinho, né, anunciando um novo aplicativo independente para a inteligência artificial da Meta. Então, assim, a inteligência da Meta já está na DM do Instagram, já está no WhatsApp, já está em todos os produtos da Meta e ele se gaba disso no vídeo. Mas agora tem um aplicativo próprio que primeiro eu vou deixar vocês assistirem o anúncio do Zuckerberg, aí depois a gente comenta o que tem de curioso nesse aplicativo. Sofia, se você puder colocar para a gente. All right, hey everyone, we built a new thing for you. There's almost a billion people who are using Meta AI across our apps now, so we made a new standalone Meta AI app for you to check out. Você Se vai você quiser fazer a tradução simultânea, eu fico muito feliz. Beleza. Basicamente ele começa dizendo, falando com, né, olá para todo mundo e dizendo que ele. Deixa eu colocar de volta para conseguir fazer certinho. Vamos lá. Hey everyone, we built a new thing for you. There's almost a billion people who are using Meta AI across our apps now. Então ele diz que inventaram uma coisa nova para vocês, né? E que já existe mais de 1 bilhão de pessoas usando a Meta AI através dos seus diferentes So aplicativos. we made a new standalone Meta AI app for you to check out. Então que eles fizeram um novo app da Meta AI para vocês checarem. Meta AI is designed to be your personal AI. That means, first, it's designed around voice conversations. You open up the app and you can talk to it about whatever you want. Então ele está dizendo que a Meta AI é feita para ser o assistente pessoal e que a primeira questão é que ela é feita para responder aí a comandos de voz através de conversação. Então você Sim, pode abrir o app e já começar a conversar com ela eu sobre o que você vou quiser. eu vou Diga, aproveitar que você pausou nessa tela para fazer o primeiro comentário que esse bora. aplicativo ele é uma cópia do aplicativo do ChatGPT. Porque o aplicativo do ChatGPT é idêntico a isso, mas já já a gente vai tocar na diferença. Pode dar play que você vai gostar do que vem agora. Ai, meu Deus. From the news to an issue you're dealing with to just anything that you want to learn about. Desde notícias, algum problema que você está tendo e qualquer coisa que você queira aprender sobre. It's also designed to be personal. Não, não, pera, detalhe. Olha o que está na tela. É possível para 100 homens conseguir derrotar, né, nocautear um gorila Sim, de costas prateadas macho? sim. É porque é muito Gente, útil a inteligência artificial, né? Mas gente, enfim, eles pegaram o meme mais besta que rolou nos últimos tempos e usaram isso para mostrar, olha, coisas que você pode aprender. Meu Deus. Enfim, vamos continuar. We're starting that off really basic with just a little bit of context about your interests, but over time you're going to be able to let Meta AI know a whole lot about you and the people you care about from across our apps if you want. Daí ele pronto. diz que é feito para ser super personalizável, que começa muito básico, mas com o tempo ele vai aprendendo
Sobre o que você quer saber, né? Aí pode tirar. Esse é o ponto principal que a gente vai tocar daqui a pouco, de ser um aplicativo personalizável para você. Mas antes de falar do ser personalizável para você, no início ele fala que tem 1 bilhão de pessoas usando a IA da Meta. E eu pergunto para qualquer pessoa que está no chat: você acha que tem 1 bilhão de pessoas usando a IA da Meta, usando mesmo a IA da Meta? E aí, para responder essa pergunta, eu trouxe uma outra manchete, se puder só botar na tela. É uma história muito caricata, de uma pessoa que falou assim: eu só queria mandar uma mensagem para o meu amigo e o Instagram tentou me fazer usar a IA. E a gente, no Brasil, tem um pouco de sorte que a gente usa o Instagram em português, porque não tem tanta funcionalidade quanto o Instagram em inglês. E se você ler essa notícia aí, o cara está tentando mandar uma foto para o amigo e o aplicativo está assim: você quer descrever essa foto com IA? E ele tentando sair. Aí ele tenta mandar uma mensagem de texto, o aplicativo começa a completar para ele a mensagem, e ele em desespero, tipo, eu só quero mandar uma mensagem, ao ponto de que a pessoa praticamente desistiu de mandar a mensagem pelo Instagram e tentou outros meios. Então, assim, o uso dessas inteligências artificiais, incluindo a da Meta, é empurrado na gente. A gente não tem muita escolha. Então, ele começar o vídeo se gabando que tem 1 bilhão de pessoas usando, ele poderia, ao mesmo tempo, dizer: a gente está obrigando nossos 1 bilhão de usuários a usar a nossa inteligência artificial. Basicamente é isso. Então, esse é o primeiro ponto que ele toca. Aí, o segundo ponto é a notícia principal desse corte aqui, que é a do The Verge. Se você puder abrir, a gente vai dar uma passada nas imagens dessa notícia. Mas, basicamente, diz que o app da Meta é um feed dos infernos, né? De pesadelos, digamos assim. E essa notícia saiu com 1 semana da existência do aplicativo, e é uma jornalista comentando qual foi a experiência dela. Porque como que funciona o aplicativo? Você faz login com as suas redes, né, do Instagram. Não tem o resto da notícia? Só foi até Não, aí? deixa eu ver, eu já tento abrir ela aqui de Tá, outra eu forma, vou mas falando aqui, enquanto você tenta abrir, mas é a experiência da jornalista usando o aplicativo, porque você tem todo o processo. Você faz login com as suas contas da Meta, né? Aí você vai acessar um feed que no browser, né, no navegador, parece o feed do Pinterest. Tem várias imagenzinhas que você pode clicar, e clicando na imagem você expande a conversa que a pessoa teve com a inteligência artificial. Então, essencialmente, cada interação que você tem com a IA da Meta, você agora pode escolher compartilhar nesse novo feed. E as imagens que a gente vai ver quando a Sofia compartilhar aqui com a gente é a conversa que a pessoa está tendo com a IA, que muitas vezes no meio do caminho tem uma geração de imagem. Por isso que é uma rede social muito de fotos ilustrada. Você conseguiu aí, Sofia? não estou conseguindo abrir. Aí, abriu. Abriu? Ai, que bom. Porque tem duas imagens muito boas para. Porque essa jornalista, ela basicamente fez um perfil de como as pessoas estão usando. E essa é a justificativa da Meta para criar uma rede social. Ah, você não sabe como usar a nossa IA? Toma aí um feed de como é que as pessoas estão usando essa IA. Aí vai descendo nas outras imagens. Como é que as pessoas estão usando a IA? A primeira imagem, para mim, é a menos preocupante, que tem a conversa aí do lado, tá vendo? Tem um Uhum. chat do lado e a imagem gerada no meio. A pessoa fala assim: gere uma sala de estar, qualquer sala de estar, que não tenha um palhaço. Esse é um erro comum que as IAs cometem, que é a negativa, né? Isso permanece até hoje, elas não entendem bem negativas. Que Então, se não você tem um fala, palhaço, ela vai lá e deliberadamente coloca coloca o um palhaço. palhaço. E isso produz os memes. A pessoa fala assim: não, eu não quero um palhaço. E ela vai lá e bota um palhaço maior, entendeu? A negativa, ela não é bem pegada. Aí passa para o próximo. Aí A carregou. próxima imagem, essa daí, é uma pessoa que escolheu compartilhar uma descrição muito detalhada de como ele queria uma beleza asiática
com cara de mar, de noite, de maiô, tem uma descrição muito específica de sexualização, basicamente, do corpo feminino, especificamente asiático. Então, Uhum. a ideia, e assim, a repórter ela até menciona, eu até cogitei, será que a pessoa compartilhou isso sem querer? Mas não, porque você tem que clicar e confirmar que você quer compartilhar aquela interação que você teve com a inteligência artificial para todo mundo ver. Então, a pessoa ela realmente quis compartilhar, né? Essas 13 tentativas, se você for rolando o chat, não vai conseguir na notícia, mas tem 13 tentativas de gerar a imagem perfeita, e supostamente essa é a imagem perfeita. Aí, não tem mais nenhuma imagem, infelizmente, mas tem outros exemplos que ele menciona, as inúmeras sessões de terapia que ela viu a galera fazendo, para a Meta AI ajudar ela com problemas pessoais, pessoas perguntando se pode comer um lanche X ou Y, considerando que ela é diabética. Então, assim, não são coisas que você tem que perguntar para a inteligência artificial, tá? Então, esse é o ponto levantado nessa notícia que saiu bem recentemente. Aí, quando eu estava escrevendo esse roteiro, hoje mais cedo, apareceu a manchete da Folha, que ela pegou no ponto que para mim é o mais crucial, é o ponto da personalização. Então, se você Uhum. conseguir abrir a notícia completa, o que a gente vai ler agora, Sofia, se você puder ceder a sua bela voz para ler dos parágrafos 4 a 8, são 4 Bora lá. pequenos parágrafos. A gente vai ver a experiência da repórter da Folha usando o aplicativo da Meta AI. Beleza, então vamos aqui, ó. A reportagem é do Geoffrey Fowler, né, que é traduzido aqui do Washington Post. Meta AI é a versão mais assustadora do ChatGPT. Veja como proteger sua privacidade. Vamos lá para o quarto parágrafo a partir daqui, certo? É isso, Mas mas a Meta AI também traz algo mais para os chatbots: vigilância. Na primeira vez que abri o aplicativo, pedi para me descrever em 3 emojis. Ele conseguiu utilizando anos de informações pessoais rastreadas por seus aplicativos irmãos, Facebook e Instagram. Como teste, também conversei com o Meta AI sobre alguns tópicos intencionalmente sensíveis. Depois descobri que ele criou um chamado arquivo de memória sobre mim que dizia que meus interesses incluem técnicas naturais de fertilidade, divórcio, custódia de filhos, crédito consignado e leis sobre sonegação fiscal. Na verdade, a Meta AI, por padrão, manteve uma cópia de tudo o que eu disse, para adaptar suas respostas a mim, treinar uma versão futura da IA da Meta e eventualmente me direcionar a anúncios. Mais tarde consegui excluir sua memória em minhas conversas com algum esforço, mas a partir dos meus testes, a Meta AI ultrapassa os limites de privacidade de maneiras que vão muito além dos rivais ChatGPT da OpenAI ou Gemini da Google. Seja qual for termina. o assunto que você converse com a Meta AI, imagine Zuckerberg observando. Minhas Pode conversas foram terminar. testes, mas cada vez mais pessoas estão recorrendo à IA para coisas incrivelmente pessoais, desde problemas médicos até namorados virtuais. Sim. Eu gostei muito dessa frase, seja qual for o assunto, imagine que o Zuckerberg está observando. Porque a gente está saindo, eu acho que é uma troca de paradigma mesmo, tá? Porque a gente está saindo da IA usada de maneira privada, que muita gente tem as suas sessões de terapia com a IA, que é erradíssimo em vários níveis, mas isso acontece, mas acontecia de maneira privada. Aí a Meta agora criou um mecanismo onde você pode escolher compartilhar as coisas que você conversa com a IA, as imagens bizarras que você gera, as conversas perturbadoras, tudo que supostamente as pessoas se sentem mais à vontade para falar com a IA, por não ser uma pessoa ali do outro lado, agora vai estar público nessa rede social da Meta. Então, nessa notícia da Folha, menciona outras coisas, tipo uma outra pessoa que começou a conversar com a IA da Meta, e a IA começou a sugerir que ela deveria ser mãe. E eu imagino que. Chique. Pois é. Aí eles falando justamente isso, tipo, que esses sistemas eles são famosos por estereotipar. Então, você pega um perfil de uma mulher de meia idade, faz uma pergunta, ela fez uma pergunta sobre itens de compras, e ele começou a sugerir coisas de bebê. Então, existe essa tendência de estereotipar. E aí, só para a gente ir fechando,
Essa notícia do The Verge, que eu falei, não é só a Meta, não é só a Meta, isso é uma tendência. No final, eles mencionam duas coisas. Primeiro, eles mencionam que a OpenAI também está com objetivos de fazer uma rede social do ChatGPT, e aí seguindo essa mesma pegada de compartilhamento de imagens geradas com inteligência artificial, porque eles estão apostando muito nisso, compartilhamento de interações com inteligência artificial, e pegando aí, não só botando mais lenha na fogueira do hype, mas pegando aí muitos dados de treinamento. Porque quando você cria uma rede social, instantaneamente você tem like, compartilhamento, comentário, tá tendo comentário nas interações das pessoas com IA. Isso tudo é feedback que eles recebem e vão usar para treinar. E, enfim, eu acho que nem precisa mostrar o tweet, mas o CEO da OpenAI já se mostrou muito leniente aí a criar uma Mostramos, rede já tá social. aqui. Ah, não, tá ótimo então. Já tá Porque aqui. esse tweet é de fevereiro, que falou assim: ah, a Meta vai lançar uma rede social de inteligência artificial. Aí em fevereiro ele fala: ok, tudo bem, talvez a gente faça um aplicativo de rede social. E desde então, desde fevereiro, já tem várias notícias dele realmente perguntando internamente como seria, pedindo feedback para os funcionários. Então tem notícia atrás de notícia de que ele realmente vai fazer isso. Então podem esperar uma rede social aí do ChatGPT. E o que eu mais gostei do final da notícia do The Verge é que já existe, na verdade, uma rede social onde as pessoas interagem ativamente e publicamente com uma inteligência artificial, que é o X. O X do Elon Musk tem o Grok, é um nome horrível, mas tem o Grok lá, para quem quiser interagir na timeline publicamente para todo mundo ver. E aí, eu zapeando, né, nas notícias recentes do X, eu me bati numa notícia que lá do Quênia, de um jornal queniano, chama Citizen Digital, eu não cheguei a linkar aqui, mas que falou de um fenômeno que as pessoas começaram a pedir para o Grok tirar a roupa de mulheres que postavam fotos na timeline do X. Então, você pode pedir para o Grok editar imagens, para o Grok responder tweets, né? Eu vou chamar de tweet. E as pessoas começaram a usar para pedir para que para a IA tirar a roupa das mulheres que postavam fotos. Então, eu fiz uma montagem censurando tudo e tirando as coisas que não são relevantes para a notícia, só para a gente ver como que a pessoa fez o processo. Isso, só para dar um contexto, foi uma imagem de uma pessoa que falou: essa foto ficou linda, mas alguém consegue tirar os meus óculos? Aí a pessoa falou, @grok, remova os óculos dela, né? Os specs, o óculos estava na cabeça. Aí a pessoa continuou, @grok, agora remova o chapéu dela e mostre o seu cabelo natural. Isso o Grok respondendo com uma nova imagem editada. Aí depois ele fala: bom, agora remova a sua blusa e vista ela num sutiã marrom. E o Grok fez a edição na imagem e publicou logo abaixo na timeline publicamente uma imagem editada da mulher de sutiã. E no fim ele fala: agora remova o sutiã. Para isso, bom, as notícias não dizem se o Grok respondeu ou não, mas não está lá a imagem. Eu imagino que nudez ainda tenha flags na rede social, então talvez não tenha respondido a isso, mas só o fato de ter colocado a mulher de sutiã, para mim, já é invasão, abuso suficiente, tá? E assim, Mila, é uma coisa que quando a gente começa, você com certeza vai saber disso muito melhor do que eu, até porque é a sua área de estudo, mas quando a gente começa a ler as reportagens e tal sobre essas questões de IAs e deep nudes, a gente vê que as pessoas arranjam jeitos de desviar dos bloqueios. Então, se você pegar e colocar, coloque essa pessoa sem roupa, ou faça essa pessoa específica aqui, não, a IA não deixa porque ela é moderada para isso, mas você consegue inventar um prompt que não peça isso diretamente e a IA acaba fazendo, né? É só uma questão de tempo até descobrirem um jeito de fazer isso com o Grok também. Pois é. Então, no geral, é isso. Tipo, a gente está tendo um boom de inteligências artificiais sendo incorporadas nas redes sociais, e a gente viu de maneira consistente, né? Na Meta AI tem alguém hipersexualizando uma pessoa, gerando uma imagem de uma pessoa asiática, enfim. No Grok tem alguém tirando a roupa de mulheres, né, que postam fotos publicamente no seu Twitter.
E a gente vê consistentemente o uso das inteligências artificiais, que ou é para ser engraçadinho, digamos assim, ou é abusivo, sabe? Tipo, até agora, e isso eu estou lutando muito para entender, até agora eu não vi um uso de inteligência artificial dentro do contexto, não de inteligência artificial, eu estou aderindo à mania de falar inteligência artificial quando eu falo de modelos generativos. Mas essa tendência das Big Tech de usar os modelos generativos dentro das suas redes sociais, até a própria Amazon, que não é uma rede social, mas tem comentários lá, e agora tem a IA que resume os comentários, os reviews de cada objeto, enfim, de cada produto. Até essas IAs, você vê vários casos de erro que não são bobagem. Então, assim, é algo que eles estão empurrando goela abaixo na gente, não está funcionando bem, mas eles seguem empurrando de qualquer maneira, tá? Então, eu acho que essa é a mensagem geral aqui do vídeo. Gente, é tanta coisa que dá para comentar sobre tudo isso que você trouxe que, assim, tipo, dá para dividir em sessões. Vamos lá. Primeira coisa, pegando isso que você falou aí agora, eles estão me empurrando goela abaixo. Para mim, isso, desculpa, vou ter que levar isso pro lado político. Para mim, essa é a melhor demonstração de que aquela ideia do liberalismo de, não, é tudo uma questão de oferta e demanda. Se tem demanda, vai ter oferta. Não, gente, não é assim que funciona. Se cria a demanda. Se cria a demanda. Se a demanda não existe, eles vão lá e criam. Enfiam goela abaixo se precisar. E daí agora, com certeza, eles estão tendo prejuízo com tudo isso, porque fazer essas IAs funcionarem com todos os data centers, etc., não é algo barato. E eles estão deixando todo mundo usar de graça, mas é pra gente ficar, é pra nos prender a essas IAs de alguma forma, para em algum momento, quando a gente não tiver mais como não usar, eles vão começar a cobrar e cobrar caro por isso. É uma estratégia que o Vale do Silício faz, ó, muito tempo. Pode ver, o próprio iFood, o Uber, ficaram muito tempo no prejuízo antes de começarem a render dinheiro. Então, começa por aí. O outro ponto que você trouxe, a questão da vigilância. Assim, a gente sabe que a gente tá na internet, a gente está sendo vigiado o tempo todo, mas, de maneira geral, o que conseguiam vigiar era o nosso comportamento, né? No que você clica, o que você assiste e assim por diante. Agora, com essa coisa de a gente conversar com IA, ainda mais as pessoas tendo essas conversas íntimas aí, às vezes querendo fazer terapia com a IA, etc. Cara, eles estão acessando nossos pensamentos, sabe? É um pouco como as buscas do Google, que você pega e confessa para a busca do Google coisas que você nunca colocaria publicamente nas redes sociais. Agora, com as IAs, eles estão tendo acesso a esse tipo de coisa, assim, as coisas mais íntimas, né, das Uhum. pessoas. E a questão que ali que você mostrou no final da questão das mulheres, né? Que, estilo, gente, é óbvio que as mulheres vão ser as maiores vítimas desse tipo de coisa, e não tem como, a essa altura do campeonato, não tem como você não se expor na internet. Hoje, você dizer, não, é só não se expor, é só não postar foto, é só. Gente, você pedir para uma pessoa não ter a sua imagem na internet hoje em dia é praticamente a mesma coisa que você pedir para ela não ter uma vida pública, Uhum. sabe? No meu caso aqui, no caso da Mila, nós somos comunicadoras, isso faz parte do nosso trabalho, literalmente trabalho. Mas você vai, e mesmo pode falar para atrizes, modelos, políticas, etc. Mas com essa coisa de todo mundo é empreendedor de si mesmo, né? Qualquer prestador de serviço hoje, psicólogo, dentista, etc., tem que ter a sua rede social produzindo conteúdo lá, senão não consegue cliente. Não tem, praticamente não tem como mulheres hoje em dia, nessa sociedade que a gente vive, não terem a sua imagem na internet. E a partir Uhum. do momento que você tem a sua imagem na internet, você tá, você Você se tá torna vulnerável a esse vítima tipo de sem coisa. querer. Uhum. Enfim, Essa, muita é- coisa. essa questão da vigilância me pega especialmente, tá? Porque a gente está vindo justamente do que você falou, de um uso particular da IA, e de repente agora vai ser meio do nada, esse uso vai começar a ser público. Então, assim, a Meta é uma empresa que já cometeu muitos erros em relação a isso, de induzir, enviesar as pessoas, né,
com as escolhas que eles fazem de não mostrar notícia e mostrar mais conteúdo de usuário que não é uma empresa, né? Eles preferem o usuário do que veículo de jornal. Tudo isso de transformar notícia, fatos, misturado com desinformação, tudo no mesmo bolo, isso acabou confundindo muito, né, a nossa noção do que é fato, do que é fake. E agora eles estão colocando um super, sei lá, estão amplificando esse problema muito mais, porque as IAs, e isso já está sendo estudado, elas têm um poder de convencimento. As pessoas conversando com a IA, elas mudam de ideia sobre um assunto X ou Y, dependendo da argumentação ali. E você personalizar o argumento é muito poderoso. Você saber previamente de onde aquela pessoa vem, o que ela gosta, o que ela não gosta, e personalizar o incentivo ali, isso pode se tornar muito poderoso, uma ferramenta política muito poderosa de convencimento. Então, isso me pega profundamente, tá? Pois é. Outra coisa que me pega profundamente é como a gente fica dizendo, gente, usem as IAs para o que elas realmente servem, né? IA não serve para fazer pesquisa, etc, etc, etc. E daí vem o Zuckerberg e diz, não, gente, usem a IA para fazer pesquisa. Acho que Difícil. esse é um bom fechamento para ele. Ficamos por aqui, Mila. Ficamos por aqui, infelizmente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.